Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre as características gerais dos vírus e a importância deles para a aquicultura. Então, vamos entender o que são os vírus, afinal. Os vírus são partículas com tamanho entre 5 a 300 nanômetros. Eles possuem uma estrutura simples, quer dizer, eles têm somente o ácido nucleico, que é DNA ou RNA, proteínas e lipídios na sua estrutura. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios e eles infectam animais, plantas e até mesmo bactérias. A replicação dos vírus, quer dizer, a multiplicação deles, ocorre às custas do metabolismo da célula hospedeira. Então, por isso que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. A diferença entre a bactéria e um vírus. A bactéria, ela na verdade é uma célula com metabolismo próprio, que é autossuficiente, quer dizer, ela consegue ela mesma, dentro da sua célula, ter todas as estruturas necessárias para metabolizar o que for necessário para a sua sobrevivência. Já os vírus não, eles são partículas de ácido nucleico, quer dizer, ou RNA ou DNA, que necessitam de outra célula e das estruturas dessa outra célula para poder fazer a sua replicação e a sua sobrevivência, digamos assim, né? Então, eles vão infectar uma outra célula para utilizar ela e as suas estruturas para a sua sobrevivência, tá? Então, evidentemente, eu já expliquei que a bactéria, então, ela tem um ciclo vital próprio e o vírus não. O vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, precisando de outra célula para fazer seu ciclo vital. Eu já tinha comentado que os vírus eles têm de 5 a 300 nanômetros e as bactérias elas são bem maiores, elas têm de 0,3 a 3 micrômetros, quer dizer, elas são bem maiores. As bactérias, quando infectam um outro organismo, né, porque elas também podem ser parasitas, elas não integram o DNA do hospedeiro, o gene do hospedeiro. Já os vírus, sim, eles precisam integrar no genoma do hospedeiro. Então, assim, como é que é essa estrutura só DNA, RNA, né? Então, o vírus, a estrutura viral, ela tem no seu interior o ácido nucleico, né? Ou DNA ou RNA, um capsídeo na volta, que é uma estrutura proteica que vai proteger o ácido nucleico. E alguns vírus podem ter um envelope, que é uma terceira estrutura por volta do capsídeo, para proteger então ele, para proteger o capsídeo e o resto do vírus. Mas alguns vírus não possuem envelope. Quem faz a classificação viral, que determina em que família o vírus vai estar, qual vai ser o nome daquele vírus e tal, é o Comitê Internacional de Classificação Viral. Esse comitê vai definir, né, através de seus especialistas e de estudos científicos sobre os vírus, em que família eles vão ficar. Essas classificações elas são de acordo com o tipo de ácido nucleico, então os vírus de DNA são separados dos de RNA e também, dependendo, são separados se é um DNA, se é uma fita simples ou dupla, a morfologia dele, se o envelope está presente ou ausente, as propriedades sorológicas do capsídeo e do envelope e enzimas específicas. Então, todos esses itens são considerados quando se faz a classificação viral. O ciclo viral, ele é composto de várias etapas. Então, a primeira coisa que precisa, e é por isso que os vírus eles são hospedeiros específicos, por isso que alguns vírus infectam alguns hospedeiros e outros não, porque a célula do hospedeiro precisa de receptores específicos para o acoplamento viral. Então, o que acontece? O vírus, ao entrar num organismo, ele vai buscar, através do tropismo, as células que ele tem preferência. Então, nessas células de preferência do vírus, ele vai acoplar nos receptores da célula, que é o que a gente chama de adsorção. Ao acoplar no receptor, ele consegue fazer a penetração na célula. Então, dependendo do vírus e tal, essa penetração pode ser de uma forma ou de outra. Dentro da célula, ele vai liberar o ácido nucleico e ali também possui enzimas que vão sinalizar para essa célula hospedeira que ela precisa então replicar aquele ácido nucleico. Depois disso, vai haver a maturação, né? Quer dizer, essas enzimas e as células vão trabalhar para fazer o resto da estrutura
do vírus. Então, vai formar o capsídeo de novo, né? E vai depender de cada tipo de vírus, tem uma etapa e aonde que isso vai acontecer diferente para cada vírus. Depois tem a liberação da célula, né? Que também ocorre de diferentes formas, dependendo do vírus, e ele está pronto então para reinfectar novas células.